têm o mesmo princípio, é um princípio que está relacionado com uma equivalência, né, de risco, né, uma equivalência cardinal. Tá? Então, o módulo B1 ele é um módulo um pouco mais simples, né? Ele é bastante intuitivo, né? Só tem que tomar cuidado que o conceito de módulo da teoria modular é uma estrutura fechada. Tá? Uma estrutura fechada. Então, vamos lá. Né? Então, na teoria modular, certo? O módulo é uma estrutura fechada. Ele é fechado. E no caso da teoria da binarização, né, ele é apenas um módulo que é só uma estrutura. É uma estrutura padrão. Tá? É uma estrutura que você vai colocar lá. Ele é padronizado. Tá? Podemos pensar, tá? Quando a gente fala, né, cita a teoria da binarização, você fala assim, olha, uma operação assimétrica. Compra 1 kg da A28, vende 1,5 kg da A30. Isso pode ser chamado de módulo? Sim, porque é uma estrutura. Tá? Então, o conceito de módulo na teoria da binarização está relacionado com estrutura. Recebeu ficou eternizado esses itens, né? Sistema B1, B2, B3, né? Porque eles são mais utilizados quando você faz buscas contrapostas. Tá? Mas, por exemplo, o conceito de módulo ele não aparece somente na teoria da binarização. Ele aparece em praticamente todas as teorias. Então, qualquer cidadão que faça uma boa estratégia, pode ser uma estratégia grande, aquelas estruturais, ou uma estratégia básica, ele pode chamar de módulo de estrutura um elemento, uma estratégia que ele usa sempre. Né? E quando você já usa sempre, você tem um domínio, tem gente que chama de módulo, tem gente que chama de mônada, tá? Mas ele tem mais essa ideia, esse sentido de que ele é uma estrutura que você padroniza ela sobre determinados aspectos. Tá? Então vamos lá, então o módulo B1. Tá? O módulo B1. Então ele é baseado no seguinte, se você tem um risco, você pode pensar no seu risco dual. Risco dual. Então são dois boosters. Então vamos pegar o primeiro booster. Então vamos pegar o booster 1. Eu fiz o seguinte, né? Vamos pegar aqui o artigo no 25. E eu resolvo fazer um módulo B1 no 25. Então eu faço o seguinte. Eu faço eu vou comprar aqui uma da A23 e vender duas da A25. Eu quero fazer isso daí. Eu quero fazer isso daí pelo seguinte, porque se eu fizer isso daí, se o zero cost ou até recebendo, se o mercado ficar aqui perto do 25, pronto, ganhei R$2 e não botei nenhum dinheiro aí. Tá? E se eu fizer o contrário? Eu fizer assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, M27 menos 2M25. Eu posso fazer dos dois lados. E aí existe aquela esperança que nunca ocorre, nunca vai ocorrer, porque primeiro que a gente não consegue levar até o último dia, e mesmo que leve, né, fica com aquilo na mão e a gente acaba zerando antes. Né? Ninguém leva até o último dia. Tá? Ninguém leva até o último dia. Mas olha só o que acontece aqui. Se os dois forem zero cost call, tá? Então não estamos discutindo aqui qual que é a chance matemática de isso dar certo ou dar errado. Mas uma coisa você tem certeza, no 25 você vai ganhar dinheiro. No 25, isso aqui vira pó, isso aqui vira pó, você vai ganhar dinheiro. Aqui, teoricamente, pode dar até R$4. No Ibov funciona, viu? No Ibov funciona. No Ibov funciona bem, no Ibov. Tá? Porque no Ibov, você conseguir acertar mais ou menos aqui, se tiver entre 23 e 27, o ganho é tão grande, é muito absurdo o ganho. Mas quanto mais perto do miolo, melhor. Tem comportamento de borboleta no fundo. No final das contas, ele tem um comportamento de borboleta. Agora vamos pensar o seguinte, né? Onde que está o seu risco aí? Onde está o seu risco? O seu risco aqui é o seguinte, você tem que entregar no 27 ou tem que comprar no 23, não é isso? Sim. Então, ele tem o módulo B1, nesse caso, tá? O módulo B1, ele tem uma equivalência cardinal com uma venda de strangle. Tá certo? Com venda com short
Strangle OTM. Você está o quê? Vendeu, né? Então, quer dizer, você está como se tivesse vendido na 27 vendido na 23. Com algumas diferenças. Quando você vende um Strangle OTM, você vai receber, se você vender uma do 23 uma do 27 com papel 25, você vai receber aí no máximo 70, 80 centavos. E é um sofrimento, gente. É um sofrimento. Se você esperar ele, se você for esperar ele, é um baita de um sofrimento. Porque se o mercado começa a subir, calor na call, começa a cair, calor na put, e desses 80 centavos, muito provavelmente, você vai conseguir extrair ele uns 30 centavinhos, você vai acabar dizendo que a pressão é grande. A pressão é grande. Principalmente na Petrobras. Você vai falar assim, mas, poxa, R$4 de intervalo é bastante para a Petrobras. Ó, a Petrobras estava 29 e pouquinho. 29 e pouquinho, 29 e 20 por aí, no outro exercício. Se você fizesse, pela regra, R$2 para baixo e 2 para cima, então você estaria vendido no 31 e vendido no 27. O negócio até 32, provavelmente você estopou e quando estopou, voltou tudo. Né? Então o Strangle, ele é bastante o quê? Ele é bastante tenso. A venda do Strangle, ele é muito sofrido pelo que ele ganha. Você vai ganhar no máximo lá 30, 40 centavos. Até pode ganhar uns 70, 80, mas você tem que levar até o final. Aí. Você tem que levar até o final e ficar rezando toda hora para não estourar nenhuma das asas. Só que aqui é o seguinte, qual que é a vantagem de você fazer um módulo B1 comparativo com o Short Strangle OTM? Porque no módulo B1, montou, passou 3, 4 dias, cara, arrebenta. Já começa arrebentando. Vocês podem fazer esse teste aí. Quando está perto, está 31,50. Então vamos usar um pouquinho de achismo aí. 31,50 tá bom. Vende call e put do 31,50, 2 quilos. Pega o dinheiro da call, compra o que der lá para baixo. Então vamos lá. Eu vendi no 2 quilos do 31,50, dá para eu comprar 1 quilo do, deixa eu ver, do 29,20. 25, beleza, compra 1 quilo do 29 e 25. As duas puts do 31,50 dá para comprar uma put do 33,5. Faz isso. Cara, você montou isso, passou 3, 4 dias, é no mínimo 30, 40 centavos no bolso. Então, comparativamente ao Short Strangle, você vai lá sofrer 3, 4 dias e já vai ganhar um mês. Tá? Agora, se você tiver coragem de levar até o final, o bagulho ficar perto lá do miolo, realmente, pelo menos R$2,50 a R$3 você consegue tirar do módulo B2. Tá? Bom, como eu sempre falo, tá? Você tem um copo, né? E aí tem água pela metade. Aí uns vão falar que é meio cheio, outro é meio vazio, tá certo? E o copo não vai estar nem aí com a sua opinião. O mercado não vai estar nem aí com a sua opinião. Então, já que o mercado não está nem aí para a nossa opinião, temos que pensar o seguinte, tá? Um dos dois pode dar errado, os dois não vão dar errado, um dos dois pode dar errado. Tá? Se o mercado vier aqui para 24, esse cara vai dar lucro. Esse vai demorar para dar lucro. Vai demorar, porque ele precisa desgastar esse M25. Se vier para 24, provavelmente esse cara só tem que falar um pouquinho para sair. Mas esse se recebe. O ideal seria ficar no 25 um tempo. Então, sempre que nós pensamos num módulo que é binário, né, que é dual, tem que pensar o seguinte: aquele que dá errado, quanto custa aquilo que dá errado? Então, aquele que dá errado, dá para rolar ele? Dá para reduzir a exposição dele? Essa é a parte importante. E, em geral, dá se você tiver margem, né? A velha massa, quem tem margem não paga a conta, é uma coisa que não, você pode ter praticamente certeza que isso é real. Isso é real, tá? Então vamos lá. Suponha que você tem a seguinte situação. Você tem muito ativo. Se você tem muito ativo, você pode carregar mais do booster com call. Um booster com call. E se você não pode, né, não pode assumir mais compra de ativo, não posso mais assumir compra de ativo. Bom, então você não faz a parte do booster com put. Tá? Mas se você tiver uma carteira, você tem muito ativo para vender, você vai fazer um módulo, só essa parte. E caso você tenha um de exercício, você pode
se ficar muito dentro do dinheiro, aí você faz da outra parte. Mas é importante que você tenha o quê? Ganho nas duas pontas. Não é difícil de acertar o 25, é difícil de acertar o miolo da operação, o miolo de onde ele vai parar. Mas se você acertar, você tem que ganhar um monte. Tá? Vamos supor que aqui você consiga 3,50 aqui na operação, o que é um valor perfeitamente viável na faixa do 25. 3,50 representa 14% praticamente sobre 35, sobre 25. Então, 13,50, deixa eu ver isso, dá mais uns 14%. Né? Quanto que você ganha numa rolagem de call? Entrou no dinheiro, né? A nossa bolsa era uma bolsa muito generosa. Ela se tornou uma bolsa, assim, vamos dizer, uma bolsa avarenta. Ela é avarenta. Eu lembro ainda na Telemar, papel 43, né? R$3 dentro do exercício, 7% para dentro. A opção do 40 ainda dava 1,20, 1,30 de rolagem. 3% e meio de rolagem para um mês. Um ano dá 42% disso dentro do dinheiro. Hoje, você pega lá uma Petrobras, entrou R$3 dentro do... R$3, R$2,50 mais ou menos dentro do dinheiro, você vai ver a rolagem dele, já está miserável. 50 centavinhos. 50 centavos, 45 centavos sobre 30, dá 1,5%. Daí está um 0,5, né? Está ficando miserável, está ficando avarenta a nossa bolsa, e porque o juros ainda está alto. O nosso juros está alto ainda. Tá? Naquela época que a Telemar dava tudo isso, o juros era 16%. Então dava 1,25 ao mês. Hoje o juros é 1,05, então quer dizer, caiu de 3,2%, né? A rolagem dentro do dinheiro, para mais uns 7, 8% dentro do dinheiro, caiu para o quê? Para 1,5%. Para menos da metade. Né? Então hoje é fundamental que você tenha uma potencialização da sua operação. Se você não potencializar a sua operação, quando der ruim, você demora muito para recuperar. É melhor deixar lá no CDI mesmo. Bom, então aqui é o seguinte, né? Então, qual que seria uma sugestão para quem tem carteira? Olha, eu acho que para quem tem carteira, uma das sugestões é reduzir a carteira. Se você tem 20 mil ações, minha sugestão, vende 15 mil, vende os 15 mil, ou vende a metade e faz um módulo B1. Vende a metade e faz um módulo B1. Ou vende 75% e faz um módulo B1. Vai dar o mesmo resultado, mais ou menos. Sem contar que esses 75% ficam rendendo no CDI. Rendendo no CDI, tá? O módulo B1 ele consegue indicar uns 4, mais ou menos, o seu potencial de ganho em relação, né, a uma venda coberta com uma rolagem. Tá? E se você não quer se desfazer de tanto, então carrega na parte de call. Tem 20 quilos, faz 20 quilos de call e faz só 5 quilos de put. Tá? E vai ganhando aí com o resultado aí. Vai ganhando com o resultado. Tá? Eu não sugiro fazer a rolagem no módulo B1. Tá? Você faz a rolagem da parte que está dentro do dinheiro que você está perdendo. O que você ganhou, você bota no bolso, não faça rolagem. Tá? Refaz o seu módulo. Tá bom? Refaz o seu módulo. Então, módulo B1, deu lucro, vamos supor, veio aqui para 24,50, isso daqui deu maior grana, né? Liquida, rola isso daqui. Mas se tiver 24,50, essa rolagem vai dar grana. Essa rolagem vai dar grana. Tá? Ou então zero, remonta ele. Tá? No módulo B1 você remonta, tá? Procura não rolar, né? Preferência por zerar. Tá? Procura não rolar, tá? Zera, né? Que amanhã é outro dia. É assim, gente. Quando é de graça, qual que é o limite da sua matéria-prima? É o seu lastro só. Se é de graça, você pode fazer o quanto quiser. Por isso que quando dá lucro, um módulo B1, B2, B3, não importa, bota no bolso. Não faz rolagem, porque a montagem é de graça. Você não precisa estocar uma matéria-prima que é de graça. Eu acho que esse foi o grande avanço do
os conceitos da teoria da binarização. Conseguimos impor, né, num mercado, tá, vamos dizer, um estoque infinito. Um estoque infinito, tá? Então, imagina assim, um país que tem lá um exército infinito, né? Tem reservas intermináveis, né, para guerrear. É mais ou menos por aí, tá? O modo B, quando se conceitua mais a fundo a teoria da binarização, é isso daí. Isso é claro, tem toda essa parte da compreensão do risco, né? Uma visão diferente do risco. Tá? Mas o modo B, basicamente, isso não é obrigado a fazer as duas partes. Falando uma parte que interessa mais. Agora, aqui eu tenho uma solução aqui, no 23. Olha só que interessante. Se eu assumo a compra no 23 e assumo a venda no 27, a diferença é de R$4, né? Então eu tenho R$4 aí de potencial de ganho. O problema aqui é o seguinte: qual que é a condição elegível para eu entregar no 27? É isso daqui valer mais e estar acima dos 25. Eu entrego no 27. E a outra condição de eu receber a 23 é isso estar abaixo do 25. Então, se tiver mais aos 25, eu consigo as duas condições. Então, aqui, como ele é praticamente uma borboleta, né? Uma borboleta, não vou dizer degenerada, vamos dizer uma borboleta, não seria a palavra degenerada, seria uma borboleta diferente, vai? Diferente, ele tem aqui um ganho máximo lá no 25. Agora, quando você olha para o payoff do módulo B2, ele já é diferente. Ele já não é como uma borboleta, ele já é como um côndor. Então, o módulo B2 ele é até mais seguro. Ele é mais seguro, dá até mais tranquilidade para quem vai operar. Tá? Então, vamos pegar aqui, né, o módulo B2. Tá? Vamos pegar aqui o módulo B2. O módulo B2, a diferença é que você tem uma certa distância, tá, entre os dois módulos, tá, entre os dois boosters. Então, um exemplo aqui seria assim: vamos pegar aqui o módulo B2, é uma ativa 25, uma ativa 25, né? E você fala assim, você consegue fazer essa operação aqui, olha, mais uma da A21 menos 2 da A24. Tá. Aqui talvez não dê 3,7, mas vamos supor que dê 2,50, tá valendo, tá? Você compra aqui uma da AM30 e vende duas da AM. Não, 30 não, vou colocar aqui 29, tá? Vou colocar aqui no menor, 29. Tem 29. Uma da M26. Ok, então vamos lá. Então, olhando aqui, né, a função, né, onde que está a função? Onde que está a função desse cara aqui? É no 27. E esse aqui é no 23. 27 no 23. Então, podemos dizer o seguinte, né? A condição elegível para que esse cara seja entregue no 27 é que ele esteja acima do 24. E aqui que esteja abaixo do 26. Então, se ele tiver entre 24 e 26, quer dizer que eu entreguei no 27, tá certo? Entreguei no 27 e comprei no 23. Comprei no 23. Então, se eu entrego no 27 e comprei no 23, o meu resultado é de R$4. Eu recebo R$4, né, no final do game aí. Vamos só fazer o teste? Se eu tiver no 25, esse cara vai valer 4 menos 2. Recebo 2. No 25, esse cara vale 4, esse aqui vale, né, 1, né? Então, vou receber R$4 no final. Aqui também tem, né? Aqui também tem por trás disso, né? O que acontece aqui por trás disso daí? Eu também posso dizer o seguinte: olha, como se eu tivesse vendido o quê? Num strangle, né? Num strangle, estou vendido num strangle, do 24 para o 26.
É como se eu tivesse vendido, né? Só que, né, eu estou vendido, só que provavelmente se eu fizesse isso eu receberia mais prêmio, mas olha o potencial de ganho aqui. E a diferença entre esse daqui e esse daqui é o seguinte, mesmo que os dois deem o mesmo resultado final, né, esse daqui demora mais, ele demora um pouco mais para poder dar resultado, porque esse é mais rápido. O modo build ele é muito mais rápido. Tá? O modo build dá para você montar ele rapidinho no começo e depois assim de 4, 5 dias você já sair dele. E é um negócio sem custo, né? O modo B2 ele demora mais, mas ele estruturalmente ele é mais tranquilo, né? Você pode fazer uma estruturação bem mais tranquila, aguardar, né, um momento interessante. Então o que tem muita gente que acaba fazendo é o seguinte: espera puxar bem e monta essa estrutura aqui. Espera dar uma batida e monta essa outra estrutura, tentando aumentar ao máximo a asa. Bom, vamos trabalhar um pouquinho, né, esses conceitos aí. Tá? Vamos pegar aqui uma outra situação, que é o seguinte. Né? Eu consigo, por exemplo, em algum momento fazer isso. Ó. Eu compro aqui uma da A 215 e vendo duas da A 24. Vamos supor que eu fiz isso daí. O 215 e vendi duas, dá para conseguir fazer isso daí. Comprei aqui uma da A, deixa eu ver aqui, 24 mais 1,5, né? Deu 1,5, então vai dar 25,5. Uma da A, 25,5, então vou dar menos 2 da A, 27. Comprei aqui uma, deixa eu ver, 27, 1,5, deixa eu ver. Vamos supor que eu fiz isso daqui. Tá? Mas aqui, nesse caso aqui, vamos supor que eu recebi, vou pegar aqui, isso aqui nós viramos o nosso copo, eu recebi aqui R$1, por exemplo. Recebi R$1 nessa operação aqui. Então vamos lá, né? Essa operação é uma operação que ela não está com simetria aí, ela não tem uma simetria. Mas aqui, né? Aqui não, eu recebi uns R$3, tá? Recebi R$3 aqui. Recebi R$3 aqui. Recebi R$3 nessa operação aqui. Então, isso aqui também é um exemplo de módulo B2. Então, vamos lá. Aqui, onde que é a minha assunção? A minha assunção é o seguinte: eu estou comprando 21,5 e vendi duas do 24. A minha assunção é no 25,50. De assunção de venda. E esse daqui, a minha assunção de compra é no 25,50. No 25,50. Mas aí não seria put, não seria ele? Desculpa, M, tá? Testando esse pessoal, tá? A gente vai só em qual? Tá dormindo. Eu acho que é no 26,5 também. Não é 25,5, é 26,5. São 2,5, são 2,5. Vamos lá. Tá, então, vamos colocar aqui 22,5. Então, 22,5. Dá para ficar os dois no 25,5. Então, você tem essa situação aí. Então, vamos supor que você foi lá e recebeu R$3 aqui. Isso também é um módulo B2. Tá? Então, um módulo B2. Só que aqui, qual que é o grande lance aqui? Se ele tiver entre 24 e 27, eu vou ter que pagar 0 na saída. Porque esse par aqui me fez vender no 22, 25,5 e esse par aqui me fez comprar no 25,5. Se ele tiver entre 24 e 27, você paga 0 na saída. Isso é straddle, né? Então, aí é como se você tivesse o quê? Isso daqui equivale ao quê? Né? A porque esse é um módulo B2, tá certo? Né? Que está o equivalente, né? Cardinal a um short straddle, né? A um short straddle. Isso não quer dizer que os dois lados têm que ser boosters. Pode ser que você tenha um booster de um lado e somente uma venda de put do outro.
Desde que essa venda de put seja bem dentro do dinheiro, porque é uma garantia, dentro do dinheiro é uma garantia maior do que você vai ser exercido naquela put lá. Tá? E aqui, tá? Dependendo do tamanho, né, da sua operação, tá? Você pode impor aí, usando os boosters, até olhar, né, para algumas operações que você está vendido em put ou vendido em call, né, utilizar esses conceitos aqui para tentar melhorar a sua posição. Tá? Então nós já sabemos que no caso, né, de um booster, tá, um call, então vamos lá, um booster, né, de call, um booster com call, ele equivale, né, você está vendido numa call. Tá, um booster de call, tá, ele tem uma equivalência cardinal, né, com uma call vendida. E um booster com put também. Então, quer dizer, eles são, né, cardinalmente iguais. Então, podemos pensar o seguinte: lembra daquele quarto princípio, né, das espirais de Aná? Considere cada estrutura como um elemento. Tá? Então, esses dois elementos, tanto o booster com call como a venda de uma call, né, mais OTM, eles são da mesma família. Eles têm uma equivalência cardinal. Então, os elementos que têm a mesma equivalência cardinal, as propriedades que eles têm, em outras teorias, acabam valendo. Você pode transportar, tá? Então, o conceito da equivalência cardinal, ele é um elemento, como é que eu vou dizer, operacionalizável. Tá? Eu já falei muitas vezes sobre matrizes. Eu tenho um verdadeiro fascínio por matrizes. Eu gosto muito de matrizes. E sabe uma das coisas que eu gosto muito de matrizes? É porque as matrizes, elas têm propriedades aritméticas boas. É um pouco diferente de vetor. Você vê que grande parte das pessoas que estudam, né, derivativos, né, eles gostam muito daqueles cálculos mais pesados envolvendo vetores. Os vetores, eles são bons para operar, principalmente áreas de engenharia, álgebra linear, né? Mas os vetores nem sempre têm uma operacionalidade boa. Não é tão, vamos dizer, intuitivo. O que você tem de intuição em relação à aritmética, em geral, funcionam nas matrizes. Principalmente se você não inventar, não querer enfiar coisa diferente. Então nós temos um limite. Qual que é o grande problema das matrizes? É principalmente na ordem da matriz. Porque se você tem uma matriz de ordem 2 e outra de ordem 2 por 2, outra 3 por 3, não dá para você multiplicar. Não dá para você multiplicar. Você tem uma operacionalidade, quando você muda, assim, vamos dizer, o tamanho das matrizes, você não tem uma operacionalidade ruim. Mas ele tem uma vantagem. Se o seu universo é finito e suas matrizes são sempre iguais, o que é? Strike e vencimento, né? A informação que a matriz te dá, ela é uma informação boa. É uma informação que casa mais ou menos com a sua intuição e com a aritmética envolvida. Tá? Bom, então vamos lá. Né? Então quer dizer que ao invés de usar um booster, né, um booster com call, eu posso usar o short call, é a mesma coisa, sob o ponto de vista, né, de estrutura. Tá bom. Então vamos lá. Então temos lá, então o que é um scramble? Tá? Então como é que funciona um scramble? Então vamos estudar um pouquinho o scramble. Tá? Então short scramble. Short e TM. O que nós estamos vendo no short scramble e TM? Tá bom, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou vender aqui uma da A24 e vender uma da M26. Tá? Eu recebi aqui, por exemplo, 2,80. Tá? Então, aqui é o seguinte, são dois compromissos. Se tiver entre 24 e 26, quer dizer que eu tenho que pagar R$2 para sair. Por quê? Eu estou vendido no 24 e comprado no 26, não é? Então, isso é o que mostra aí a operação convencional.
Tá? E qual que é a condição elegível para você comprar no 26? Ele está abaixo do 26. E a condição elegível para estar acima do 20, vender no 24 é estar acima do 24. Mas isso é uma certa fragilidade aqui. Porque se ultrapassar muito o 26 ou cair muito abaixo do 24, eu tenho perdas muito significativas. Então, olhando para isso daí, se você pegar assim, mas qual que é o máximo que eu posso ganhar aqui? É uma porcaria. É só 80 centavinhos aí. Então o lucro máximo aqui, quanto que é? É 80 centavinhos. É só 80 centavinhos. Tá? Então aqui a gente começa a olhar o seguinte, assim, poxa vida, retirar dinheiro do mercado aqui parece não ser um grande negócio. Porque o seu potencial de ganho é muito pequeno. Né? É muito pequeno nesse exercício. Mas se você for pensar nos exercícios vindouros, talvez esses 2,80 vai para o saco, vai tudo para o bolso. Basta que em algum exercício esteja acima do 26 e no outro abaixo do 24, não é? Em outro abaixo do 24. Então também não dá para a gente ficar olhando assim, pô, mas isso daqui é muito porcaria perto disso daqui. Não, não é tanto não. Depende de como você vai levar, né, a sua operação. Mas certamente para um exercício, os módulos superam qualquer estrutura convencional. Os módulos naquele exercício. Né? Em um exercício, os módulos superam as estruturas convencionais. Mas quando você fala de ad eterno, ad infinito, aí não. Aí a conta muda. A conta muda bastante. Tá? Mas de um modo geral, isso aqui vai vencer. Módulo B2, módulo B1 vai vencer. Acho que o módulo B2 acho que é o melhor. Porque ele tem uma certa elasticidade no módulo B2. O módulo B2 tem uma certa elasticidade. Tá? A gente pegou um exemplo lá, né? Opção do 30, 31, 32, bom, enfim, tá? Lá na Petrobras lá, você poderia comprar uma do 29 e vender duas do 31. Dava mais ou menos esse o valor. Com a put dava para fazer, né? Então, um exemplo lá, você podia um exemplo. O exemplo lá é o seguinte, né? Então lá dava para fazer, né? Na curtinha, né? O vencimento que dava para comprar aqui uma da A29 e vender duas da A31. Tá? E dava para comprar uma da N34 e vender duas da N32. Acho que dava para fazer isso daí. Então, esse exemplo aqui do módulo B2, vamos ver quanto que tem de potencial de ganho aqui. Então eu estou entregando no 33 e comprando no 30. Então isso aqui tem um potencial de resultado de R$3. Tá? Tem um potencial de resultado de R$3. Olha, a venda coberta, ela dá no máximo aqui na linha do dinheiro, se pegar aí com 20 dias úteis, em torno de mais ou menos 4%, 1,20 mais ou menos. Isso nós estamos falando de 2,5 vezes potencial venda coberta. E acho que cá entre nós é perfeitamente viável ele estar entre 31 e 32 no vencimento. Eu acho que é perfeitamente viável estar nessa faixa aqui. Né? Mas o lance aí é o seguinte, provavelmente uma montagem dessa, você segurando mais ou menos 6 a 8 dias, você já consegue os 1,20 que você precisa para bancar uma venda coberta. Então a sua exposição temporal ao risco fica menor. Ele fica bem menor. Tá? E se, sei lá, de repente der certo, você toma coragem e leva isso até o final, até o vencimento, pode ser que o ganho aí seja assim, sei lá, R$2, R$2,80. Né? Ele demora um pouquinho mais do que o módulo B1. O módulo B1 ele é muito mais rápido. Aqui também daria talvez para testar o módulo B1 aqui também. Para testar o módulo B1. Acredito também ter certo. Só que o módulo B1 aí, deixa eu ver. O B1 também tem um potencial de R$4. Tá? Eu acho que é bem mais rápido também. Bom, uma das limitações aqui do módulo B1, né, do módulo B2 principalmente, é o tamanho do lote.
tamanho do lote. Então, o risco, né, você corre, sabe que o risco é quanto o tamanho do lote, mas você poderia, talvez, né, fazer uma compensação aí, né, comprando aqui uma call mais longa, né, lá para cima, para limitar o risco, com a ponte lá para baixo, né, mas eu, particularmente, eu não faria isso. Eu preferiria fazer ele pequeno, fazer ele bem menor, tá? Fazer bem menor. Vamos supor que você tenha um potencial aqui para fazer, por exemplo, com 10 quilos em cada ponta. 10 com 20, 10 com 20. Eu faria o seguinte, faria talvez 2 com 4, 2 com 4. No primeiro mês, pegaria o lucro e compraria a put longa. Eu me considero comprar put longa. Eu não me preocuparia tanto em comprar call longa, porque a call longa ela custa muito caro. Ela custa muito caro. Então seria mais interessante você comprar, carregar em put longa e fazer mais posições com put. Mais posições com put ser equilibrado em call. Acho que valeria mais a pena assim, do ponto de vista assim, de retorno, tá? Ufa. Deixa eu ver aqui. Agora deu certo. Tá. Então vamos lá. Falar um pouquinho do módulo B3. O módulo B3 são todas as outras combinações, 2 para 3, 3 para 4. Eu prefiro somente essa combinação aqui, tá? Eu colocaria aqui 2 para 3, tá? Ou então no máximo 3 para 4. Tá? Eu não aumentaria muito mais do que isso, que eu acho que não vale muito a pena não, porque aí aumenta também bastante a complexidade. Então vamos pegar dois módulos, né, de B2, de B3, de 2 para 3. Então vamos pegar aqui o ativo, né? O ativo custando aqui R$25, vai. Eu vou fazer aqui um módulo de 2 para 3. Então vamos lá, eu compro aqui uma da A24 e vendo, né? Com 2 da A24 e vendo 3 da A5. Compro aqui 2 da M27, 26, a 27, vai ser 27 e vendo 3 da M26. Fiz esses dois aí. Então, esses dois caras aqui, vamos ver onde está a sua solução. Isso aqui são a sua solução está no 27, né? São 2 tábuas de alta e uma venda no 25. Então, eu estou vendido, né? Vendido no 27. E aqui, 27 com 26, né? São 2 tábuas de baixa, mais a venda na put do 26. Então, aqui eu estou comprado no 24. Estou vendendo 27 comprado lá no 24. Tá? E isso faz com que, se eu tiver um intervalo entre 25 e 26, eu recebo, vendido 27 comprado para recebo R$3 na saída. O que acontece se eu deixar bem longo, muito mais longo, tá? Deixar bem longo, fazer tipo assim, olha, vou fazer assim, olha, aqui está de 24 para 25, o papel está 25. E se eu fizer assim, ó, eu compro 3 da A23 e vendo 4 da A24. Compro 3 da M28 e vendo 4 da M27. Então, esses dois aqui eles têm a mesma característica. Venda no 27, né? E compra no 24. Então, qual que seria a diferença? Qual que é a diferença, né, desse módulo aqui, tá? Esse daqui que está de 3 para 4 e esse 2 para 3. Então, no mercado financeiro, você tem sempre o que? A compensação. Você tem a compensação. Sempre vai ter a compensação do risco e do resultado.
nem sempre a sua compensação, a sua relação risco-retorno, ele é tão clara. Porque nós temos um fator humano que é o tempo. Tá? O tempo, né, ele age no ser humano, tá? Em cada ser humano, de uma forma diferente. Né? Eu lembro muito bem que muitas vezes a gente tem uma operação que a gente sabe que, olha, se levar até o final. Foi, por exemplo, uma broken wing short put desse vencimento. Eu tinha gente com broken wing short put em que o strike, né, de tension era do 30 e 50. O papel estava 31,80, 31,90. A chance de se exercer no 30,5 era muito grande. Era muito grande. E o cara sabia, tu não sabia que se chegasse lá no 30 e acima do 30 e 50, ele ia pagar R$3 naquela broken wings. Né, isso faltava 3 dias para o vencimento. Mas mesmo assim, teve que pagar R$3,40 para o filho sair no R$3,40. Porque aqueles momentos finais para ganhar mais esses 40 centavos geravam uma tensão muito grande na pessoa. Né? Mas então, quando você tem isso daqui, tá? A assunção é a mesma, mas esse daqui tem um range maior. Aqui entre 24 e 27, até entre 25 e 26. Esse é mais difícil de acontecer. Certo? Ele é mais estreito o resultado. Só que esse daqui, ele melhora mais rápido. Se você montar isso daqui, provavelmente ele atinge aqui em 6 a 8 dias 1,20, 1,30 de ganho. Esse daqui, ele vai demorar mais. Então, no mercado financeiro, essas trocas equivalentes, elas são trocas que nem sempre estão tão claras assim. Tá? Aqui, só mesmo montando, você vai, poxa vida, eu montei, está entre 24 e 27, está demorando para melhorar. Se aqui demorou, por exemplo, 6, 7 dias para ganhar 1,20, esse daqui talvez demore 10, 11 dias. Mas no final, nos momentos finais, vai dar a mesma coisa. Se isso ficar entre 25 e 26. Então, olha só que coisa, né? Por isso que algumas pessoas conseguem ganhar bastante dinheiro no mercado, assim, tipo, tem posturas boas. Ganhou, ele cai fora. Às vezes o cara nem tem essa noção. Tá? Mas aqui, você tem um risco grande porque o intervalo é pequeno, então ele tende a melhorar rápido. E os momentos finais melhora pouco. E esse daqui que tem um intervalo largo, ele demora para melhorar e ele tem mais linearidade na melhora. Porque como o intervalo é muito grande para ele ganhar, né, ele vai melhorando devagarinho, vai dando desgaste aos poucos. Aqui não, aqui já é mais rápido. E se for um módulo B1 desse tipo aqui, bateu lá, 3, 4 dias já pode ter um ganho significativo. Mestre, aqui o tempo ideal para entrar na operação, quantos dias antes do vencimento? Então, tem uma dica? Não tem um padrão para isso. Não? Não. Bom, em geral, a gente sabe o seguinte, que mais do que 24 dias úteis, antes do primeiro efeito rolling, é um momento bom. Antes do primeiro efeito rolling. Tá? Então, ele é um momento bom para você montar estruturas mais longas, tal, tá? Agora tem o seguinte também. Nesse exercício de agosto, né, eu fiquei insistindo para o pessoal acompanhar algumas broken wing short put. Tá? E a 15 dias úteis antes do vencimento, ou seja, 3 semanas antes, ainda tinha broken wings short put que estava já dentro do dinheiro, estavam nas condições elegíveis de exercício, recebendo mais ou menos 4,20, 4,30 e que você ia zerar no R$3 se o mercado estivesse acima dos R$30,50. Tinham, né, operações assim. Ou seja, 3 semanas. Né, e nem é um módulo B2, era só uma broker, um short put. Ganhar 1,40, né, 1,20, 1,40 em 3 semanas seria um bom negócio. Isso é um bom negócio. Mesmo há 2 semanas antes, ainda tinha broker short put com R$1 de valor extrínseco ainda. R$1, 1,10. E 5 dias antes do vencimento, ainda tinham operações já dentro do dinheiro, já consolidadas, que tinham em torno de 80 centavos de valor extrínseco. Então isso foi mais ou menos vamos dizer assim, né, um mini start, né, uma mini preparação para as opções semanais. Quando vier as opções semanais, vai mudar completamente toda a estrutura operacional.
mas para melhor. Nós vamos ter muito mais oportunidades, né? É claro, né? E o risco não vai aumentar, o risco provavelmente ele vai diminuir, porque você pode fazer estruturas assim mais velozes, tá? E vai mudar também o decaimento, a degradação. Então nós temos 3 pontos nevrálgicos de degradação nas opções: 24º dia antes do vencimento, 12º dia e 6º dia antes do vencimento. É 24, 12 e 6. Tá? Então esses 3 dias são dias nevrálgicos que pode dar aquela derretida, né, para o papel parado, né, que são os dias do efeito Houghton. Tá? Quando vierem as semanais, então você vai ter o quê? Vai ter um outro mecanismo aí. Vai ter outro mecanismo. Provavelmente, tá, eles vão talvez sofrer, né, mais uma degradação espetacular, né, um extra. Eu diria que talvez entre o 8º dia e o 4º dia. O 8º e o 4º dia deve ter algum efeito. Deve ter algum efeito Houghton aí. Então talvez montar uma posição 10, 11 dias antes do vencimento, deixar passar o 8º dia pode fazer sentido. Pode fazer sentido. Nos Estados Unidos, né, quando aquela opção do BRZU passou de mensal para semanal, aumentou os números de dias de efeito Houghton. Tá? Porque aí os players mudam. Então vamos lá, o que é o efeito Houghton? É quando os players começam a entender que aquela opção não tem muita chance de dar exercício, começam a socar a bota nele. Tá? Ou então opções que até matematicamente tem alguma chance e ele diminui muito de valor, né? Porque soca a bota achando que aquilo vai dar mais exercício. Então o efeito Houghton deve ser acentuado sim. Tá? A gente não sabe o que vai acontecer. Muita gente fala assim, não, o efeito Houghton ele vai se distribuir em todas as opções. Eu acredito que não muito. Eu acho que aquela opção que já tinha a mensal vai ter o efeito Houghton daquele jeito. A semanal vai ser diferente. Eu acho que a semanal não vai sofrer o efeito Houghton daquele 24, 12, 6. Ele deve sofrer, provavelmente, né, 13, 8 e 5, tá? Acho que acredito que esses valores aí, tá? Então, o efeito Houghton, né, no semanal, isso daqui não é uma previsão, tá? É um palpite, tá? Provavelmente aqui, né, vai ser o quê? No 13º, no 8º e talvez no 5º dia. 5º ou 4º dia. A gente vai ter que ver como é que vão se posicionar os players. Mas provavelmente acho que seria isso daqui, vamos dizer assim, na sexta-feira anterior deve sofrer muito, né, numa sexta-feira anterior, isso daqui numa terça-feira anterior deve sofrer muito, daí isso daqui também numa outra terça-feira anterior. Então ele vai reduzir esse espaço aí. Talvez aqui seja 13, 8, 4, a gente não sabe exatamente, né? Não tem um ativo ainda. A gente vai ter que esperar, mas eu tenho um palpite que seja mais ou menos por aqui, assim, tá? Não deve ser muito diferente disso aí. Pode ser que seja 14, 9, né? Mas pode ter praticamente certeza que vai ter um efeito Houghton. Um pouquinho diferente, talvez ele seja um efeito Houghton até muito mais acentuado. Talvez esse daqui seja tão acentuado que tipo, quebra as pernas do cara. O nosso efeito Houghton está mais ou menos assim. Com uma opção de mais ou menos R$1 na Petrobras nessa faixa, o efeito Houghton ele é precificado em torno de 8 a 10 centavos, né, para a Petrobras. Na BOVA tá, é mais ou menos 20, 25 centavos. O papel pago é 25 centavos no dia. Tá? Então mais ou menos assim o efeito Houghton, né, da BOVA. Talvez o efeito Houghton na semanal seja bem mais feroz, porque já está muito curtinho, né? E as emoções, quando você tem um vencimento muito perto, as emoções são maiores, né? Eles são muito mais ferozes. Oi. A gente tem um efeito Houghton também no 40º dia, não tem? Você acha que vai mexer? Aquele bem antigo, tipo assim, aquele que ele está vindo do 3º para o 2º mês, em torno de 42 dias mais ou menos, ele tem esse efeito mais ou menos também. Você acha que a semanal vai mexer ou não? É que na semanal a vida dele é muito curta, não, né? Não vai nem aparecer. Então, a semanal ela vai ter no máximo 24 dias úteis. Não vai poder. Não, ele não vai. Não vai fazer 24 dias úteis. Então, provavelmente, o efeito Houghton dele só começa, quer dizer, ele tem 24 dias úteis. Vai lançar com 24 dias só.
Vai lançar com 24 dias úteis. Não lança com mais dias. Não, pelo menos as regras atuais não. Na verdade, isso daí é o que a gente tem que fazer, né? O que aconteceu nos Estados Unidos é que as opções lá funcionam mais ou menos assim. Bom, você tem as mensais e as semanais, elas têm no máximo 5 semanas, elas têm no máximo 24 pregões. Essa é a regra lá. Tá? Eu acho que semanal, na minha opinião, não devia ter nem 24, eu acho que devia ser, no máximo, 19 pregões, porque você já tem a mensal. Eu acho que, mas tudo bem, 24 pregões eu acho que é legal, aí você tem uma noção. Mas o que ele deve ganhar liquidez mesmo é a partir do quê? Com menos de 15 dias úteis é onde ele deve começar a ganhar liquidez. Aquele que está no 24º dia, aquele lá provavelmente não vai ter liquidez. Não vai ter muita liquidez. Bom, então vamos olhar aqui, né? Vamos avançar um pouquinho, né, nos conceitos, né, da aplicabilidade. Então nós falamos, né, sobre a aplicabilidade do booster, então vamos e também da abordagem, da reinterpretação, né, de uma interpretação, né, da releitura, né, do booster. Então, booster nós temos o quê? O booster tem uma equivalência cardinal em relação, tá, a uma opção. Tá? Então, entre você ficar comprado numa da A21 e duas da A24, equivale a você estar vendido numa da A27. Beleza. Tá? Então, até aí, né, nós já entendemos a releitura dele. Agora vamos ver como fica a aplicabilidade nisso. Tá? E tentar, né, entender o conceito da sua estrutura. O que essa estrutura significa? Tá? Porque uma coisa é você ter o tutorial, e outra o que ela significa. Eu lembro quando estava trabalhando na Alfa, né? E aí sempre tem, né, aquela leva, né, de pessoal, né, que vem fazer estágio, né? E eu acabava dando aula para o pessoal no estágio, né? Fazendo estágio lá na Alfa. Eu lembro uma vez que o diretor da Alfa falou o seguinte, né? Cara, tem que ensinar a pessoa o que é meia coberta, né? Mas mostrar para eles, ó, a Fermar, né, estava 36. Cara, quanto que está de taxa do 36, do 34, do 32, do 30? Mostrar que quanto maior é a sua segurança, menor é a taxa, que eles têm que entender isso daí. Realmente, a venda coberta é uma grande escola se você interpretar ela. Porque cada vez que você entra no dinheiro, a taxa é menor. Porque o risco de dar errado é menor. O risco matemático, o risco estatístico. Então, isso daí é um conceito que a gente tem que carregar. Tá? Só que todos esses estudos, né, todas as teorias sobre risco, teoria dos jogos, né, teoria dos jogos lá do John Nash, tá? Todas essas teorias vieram antes do quê? Bom, são teorias, primeiro, antigas, tá? Não tinham tantos instrumentos, tantas ferramentas, tantas armadilhas no mercado, então as teorias elas são válidas sim. Pedagogicamente são válidas. Entender a fundo por que à medida que você fica dentro do dinheiro, a taxa é menor, isso é mais ou menos a relação de risco-retorno. Entretanto, essa relação de risco-retorno, a teoria de portfólios eficientes, isso se quebra com algumas coisas da modernidade. Tá? Alguns eventos da modernidade quebram isso. Pois no passado, não era tão fácil fazer fraude. Porque primeiro você tinha o quê? Um negócio, uma materialidade muito grande. Tá? Então, quando você tinha um depósito no banco, você tinha aquele registro no banco. E era o quê? Eram coisas razoavelmente fáceis de ver. Me dá o seu extrato. O seu extrato está dizendo que você falou que tinha 1 milhão de CDB. Cara, só que não tem 1 milhão de CDB, só 500. Cadê os outros 500 mil aí? Era fácil verificar isso daí. No passado era fácil verificar isso. Hoje em dia você chega lá no banco, você falou que tem 5 milhões de caixa, cadê o seu? Não, aqui está numa compromissada. O que é essa compromissada? Ah não, está numa impressão estruturada que vale 5 milhões. Então hoje o que acontece? Você tem, né, termos técnicos, tem muita maquiagem. Então, hoje em dia realmente essa teoria dos portfólios eficientes pode esquecer isso daí. O próprio Décio Basile, que foi um grande defensor, né, compre rico, né, fique rico comprando ações, ele mesmo depois reconheceu que no Brasil esse negócio aí, não sei não, porque você tem muita fraude de balanço,
Isso ele próprio reconheceu. Tá? Ou seja, são situações que vão se criando, né? Então, o que a gente pode dizer hoje? Onde está a sua segurança? Cara, hoje em dia, se o cara perguntar para mim, fala assim, cara, então no passado, né, eu já tive umas discussões, né, e o meu professor perguntou, tá bom, faz o seguinte, você acha que você está bem de vida? Tá? Então, vamos supor que você perca lá o imóvel, você tem lá o Teodoro Sampaio, esses 50 mil dólares, você tem um bom, né, uma baita de uma grana, pede seus contatos lá com os petroleiros, com os governos que você prestou serviço. Eu quero ver o seguinte, você consegue construir do zero? Não consigo. Não tem porcaria nenhuma. Você só acha que você tem segurança. Você acha que 50 mil dólares lá no banco é um grande negócio? Você acha que um imóvel lá na Teodoro Sampaio vai te dar segurança? Se você perder tudo, se não tiver nada, se você começar do zero, aquilo não vale nada. Quer dizer, você como ser humano, você não consegue produzir riqueza. Então você tem que mudar isso. Né? E hoje, se você falar assim para mim, né, falar assim, cara, então se você me fizesse essa pergunta, quando eu estava lá, depressivo, 2015, 2016, 2014 e tal, e perguntasse assim, mas você tem uma certa segurança, tem um prédio lá no centro, né, tem um dinheirinho aí guardado que me rende alguma coisa, eu diria que aquilo era a minha segurança. Hoje eu falo assim, qual que é a sua segurança? Olha, a minha segurança hoje de que me dá mais certeza que amanhã não vai faltar nada para meus filhos, se faltar, eu consigo de onde tirar. Cara, vou dizer uma coisa, o meu canal no Instagram e no YouTube. Hoje é o meu canal no Instagram e no YouTube. Tá? Aliás, né, infelizmente, nós estamos o quê? Numa sociedade que os valores se deturparam. Eu até lembro, né, quando eu não tinha rede social, cara, como era difícil negociar com as corretoras. Como era difícil. Você sabe que na época que eu não tinha rede social, isso aí antes de 2019, tá? 2020, né? Que eu comecei lá o YouTube e dei um gás lá no Instagram. O Instagram eu tinha desde 2019, mas tinha, sei lá, 5 mil seguidores. Alguma coisa assim. Cara, vocês não têm noção, tá? De como que é as negociações, as propostas. Olha, você fala o seguinte, coloca lá no seu canal, traz cliente para cá, tá? Nós te pagamos 5% do faturamento. Era isso que eu conseguia de proposta. Era um negócio impressionante. Eu, por exemplo, muitas vezes eu acabei trabalhando com tesourarias, tipo, estava meio, entre aspas, fazendo bico em tesouraria, né? E aí o cara falou, olha, o que a gente gerar de receita aqui pode repassar 5%, porque esse é o nosso padrão. E aí acabamos trabalhando em corretor e trabalhando direto com o cliente, né? O cliente falou, não, que isso? Que? Isso não tem que passar aqui, não, eu te dou 20% do ganho aqui, cara. Te dou um salário fixo, mais 20% do ganho, né? Sendo que o cara que corria o risco. Então você veja que houve um momento sombrio, todo mundo tem uma parte sombria da vida. Hoje, quando a corretora vem, sempre tem propósito de corretoras, né? Para o ponto dos caras, né? Então, assim, a conversa começa de 50% para cima. Não, olha, o que já é de conta, a gente repassa 50%. Você vê como que é diferente? Nós estamos numa sociedade que mudou muito o conceito de valor. O conceito de valor mudou muito. Né? Os valores hoje são completamente diferentes. Tá? E o valor que o ser humano vai ter é o quê? É conseguir gerar soluções, é conseguir gerar riqueza. E vocês têm uma vantagem. Vocês podem gerar riqueza de uma matéria-prima gratuita. Né? Porque todas as operações, utilizando principalmente opções da teoria da binarização ou das espirais de Hanna, eles não têm custo. Você tem a margem. Você tem uma margem, né, que possa propiciar, né, o carrego daquela posição. Tá? Bom, então vamos lá. Então nós estamos vendo o que? Sempre a questão binária. Nós temos uma questão binária entre o booster com call e o booster com put. Mas um deles pode ser substituído por uma outra estrutura. Então vamos pegar aqui uma outra estrutura em que você está vendido. Então vamos pegar aqui, né, uma posição inicial, tá? Uma menos M34, por exemplo. Tá? E aqui o ativo está está 30 reais. Então vamos lá. Essa é a minha posição inicial. Estou vendindo na M34 e eu quero fazer alguma coisa para que eu ganhe, né,
ganhe com a passagem do tempo, ou então que eu ganhe, né, alguma coisa se o mercado ficar parado. E nós sabemos que qual que é a opção que mais tem valor estrito? É a opção ATM. Essa tem um melhor estrito. Então, suponho que eu faço o seguinte, vou fazer essa operação aqui, ó. Eu vou comprar aqui uma da A28 e vender duas da A30. Eu estou vendido no andaime 34. Então vamos lá, olhando aqui somente para a Assunção, eu estou vendendo no 32, eu estou vendido no 32 e comprado no 34, não é? Eu estou comprado no 34. Eu sou obrigado a comprar no 34. Comprado no 34. Então, entre 30 e 34 eu pago R$2. Eu vou ter que pagar R$2 para sair. É isso. É só fazer o teste. Se tiver no 31, esse cara vale 3, menos 2, né? Vai valer 1. Esse aqui vai valer menos 3, então eu vou ter que pagar 2 para sair. Olha, tem um lance aqui que é o seguinte: quem é que já não fez aquelas coisas no vestibular ou numa prova de matemática? A prova era teste. E aí tinha um polinômio gigante e tinha um polinômio fatorado. Tipo assim, a fatoração desse polinômio dá que resultado? E aí tinha as 5 alternativas lá. Só que você não sabia das regras, da diferença de cubos, do trinômio quadrado, você não estava conseguindo fazer a operação. Como é que você resolvia isso? Pega a resposta e faz o inverso. Como que é? Pega uma das respostas e testa o inverso. Só que se você tiver um polinômio muito grande, A ao cubo menos B ao cubo, né, mais A2, tá um polinômio gigante lá, com 4 itens normalmente grandes. E aqui do segundo lado da resposta é só um polinômio, um binômio. A menos B, A2 menos 1. Como é que você fazia? Você pode fazer o seguinte: o que funciona para a álgebra funciona para a aritmética, não é? A álgebra representa a aritmética. Você pega esse polinômio, A e B, ou x e y, então chuta um valor para A vale 1 e B vale 2. E aí você calcula a expressão. Então a expressão deu 3, por exemplo. Do outro lado tem que dar 3, né? Entendeu? Tipo, você tem um polinômio grande, você substitui os valores lá, achou o número 3, resolve lá. Tá certo? Então, esse é um jeito muito simples de resolver. Não é um jeito que você vai aprender a álgebra, mas pelo menos você aprende aritmética, né? Usa a força bruta lá para resolver as questões da aritmética. Você tem uma PA, assim, calcule a soma da PA dos 10 primeiros termos da PA e aí tem lá a fórmula lá, por exemplo. Então, como que é a fórmula da soma da PA? Primeiro termo mais o último vezes o número de termos dividido por 2, é isso daí. Mas se você esqueceu a fórmula, você não pode fazer na raça. Vai lá, quanto que é? O primeiro termo é 3, o segundo termo é 5. A razão é 2. 3 mais 5, mas isso pode fazer na raça. Tá? Então, em derivativos, você fazer na raça é mais fácil. É muito mais fácil. Tá certo? Não, mas não tem uma demonstração de por que isso aqui ele trava no 2 e... Não, tem, pode ter demonstração. A gente vai ver isso no próximo bloco. Tá? Que é um bloco mais teórico, mais místico. Mas aqui é só você fazer o teste. Mais místico. Não, a teoria da ligação, ela carrega um grau de misticismo muito forte. Carrega um grau de misticismo muito forte, tá? Mas como tem influência da educação, né? A Argentina, a gente tem que lembrar que toda a nossa América Espanhola, ela tem, né, uma veia assim esotérica muito forte. Você pega lá anos 80, qual é os livros mais vendidos, né, no espanhol, né, tipo assim, em castelhano mais vendido? Bom, era o Segundo Ciclo do Poder de Carlos Castaneda, Uma Estranha Realidade, A Era do Diabo, né? Então você tinha aqueles livros lá. Eu acho que a América Espanhola, ela tem uma cultura que tem um misticismo, né? É uma cultura assim, bastante mística. Então vamos lá. Então aqui, né, é só você testar, né? E se for no 30, isso aqui vai valer 2, né? 28 vai valer 2, isso aqui vai virar pó, isso aqui vai valer 4.
Então, quando você fala da teoria da imigração, você não precisa usar os dois elementos. Isso daqui, ele substitui um elemento, né? Então, os elementos, você está comprando um 34. A condição elegível para que você saia do R$2 é que esse carro você esteja o quê? Vendido, né? Ele fica entre 30 e 34. Agora, e se eu fizer um negócio dobrado? Olha, só que se eu fizer dobrado, eu vou ter que travar isso daí. Tá? Porque aí eu já estou exagerando. Eu acho que um tom não está legal. Tá? E se eu quiser fazer dobrado? Beleza. Se eu quiser fazer dobrado, eu compro 2 da A28. Vendo 4 da A30. É melhor eu travar. Menos N34. Eu vou ter que comprar 2 da A34. Mas olha, gente, o papel está 30, né? O papel está 30. Esse aqui está baratinho, é melhor travar. Bom, isso daqui, né, é uma broken news, 28, 30 e 34. Como o colapso dessa broken news, desse curso é no 32, eu só estou travando no 34, eu posso ver que o meu risco aí, tem um risco aí, que é o mercado subir e eu tenho que pagar R$2 para sair. Bom, beleza, se eu pagar R$2 para sair, vezes 2 vai dar R$4. Mas não tem problema, esse cara vale 4 agora no começo. Então, essa operação ela é boa? Eu acho que ela é boa. Então, vamos fazer um teste. Então, se ela é boa ou não, eu vou ter que testar no meio. Eu sei que se explodir, eu pago 4. Ou seja, aquela put que valia 4, que posicionou, eu vou ter que bancar o quê? As broken news que deram errado. Tá? Mas suponha que não seja assim o problema. Suponha que eu tenha um pouco de sorte. Então, vamos supor, quanto que é o resultado? Está no 31, por exemplo. Qual que é o resultado sobre 31? No 31, esse cara vale 3, 6 menos 4 vai dar 2, menos 3, que eu vou ter que pagar só R$1 para sair. O resultado no 30 vai ser quanto? Vai ser 0. Porque 28 vezes 2 vai dar 4, né? E eu estou vendendo isso aqui. E o resultado no 34, aí é menos 4. Tá? Porque se o mercado faz 34, né? Essa broken news me arrebenta aqui, eu vou ter que pagar R$2 para sair. E agora, nós podemos também, né? Talvez, você pode tradear, apostar no intervalo? Você pode sim, você pode tradear e apostar no intervalo. Só que tem que ser, como eu falo, aquele intervalo incrível, aquilo que pode acontecer. Tá? Nem sempre você vai ganhar no trade. Né? Mas quando você vai fazer uma operação, tá? Tem que sempre levar em conta primeiro, né? Como que a posição está? Uma pergunta que você sempre tem que fazer. Será que é melhor estopar ou continuar fazendo rolagem? Mas será que é melhor estopar ou continuar fazendo rolagem? Tá? Vai depender muito do quê? Da sua condição financeira, principalmente o quê? De fatores externos. Tá? Eu já vi, por exemplo, pessoas terem a seguinte situação. Né? Isso muitas vezes é comum. O cara tem um imóvel, ele chega lá e fala assim, eu quero vender por 500 mil. Aí chega alguém com paciente, eu pago 450, ele não quer vender. Não, ele vale 500, não vou vender por menos que isso. Aí ele não vende, e depois de 2 anos, não conseguiu vender. Né? Quer dizer, teoricamente, se tivesse vendido 450, aplicado o dinheiro, já teria 550. Aí chega depois de 2 anos, né? Ele vai lá, está tentando ver o que não consegue vender. Aí chega um cidadão lá e fala, olha, eu tenho só 400 mil, né? Eu no máximo que eu posso, tá bom, vou te vender por 400 mil. Bom, aí vem todo um julgamento, não, esse cara foi trouxa, já ter feito isso, o cara vai ficar um monte de opinião, só que você não sabe o que está passando, você não sabe. De repente aconteceu o seguinte, o cara queria vender por 500 mil porque era o único bem dele, e ele estava meio descapitalizado, ele precisava maximizar a venda desse bem.
Só que depois que passou 2 anos, as coisas melhoraram para ele, ele fechou um contrato com a Petrobras, tá certo? Andou vendido, né, em put da Petrobras, ganhou uma grana vendendo put da Petrobras, que pozinhou tudo, e talvez aqueles 100 mil, ou teoricamente 200 mil, sei lá quanto que ele perdeu entre aspas lá no imóvel, não é mais significativo. Não é mais significativo. Então talvez, né, a criança fala, tá bom, podia ter vendido, podia ter ganho, tá certo? Mas não vendi, não ganhei em outro lugar, pronto. Ganhei lá 2 milhões, né? Num contrato que eu fiz, tá, eu vou te vender lá, tá, não tem problema não. Tá? Então, o preço de uma coisa é ditado por oferta e demanda, mas principalmente a tomada de decisão. Tá? Não obrigatoriamente, porque o mau negócio que o cara fez no momento, assim, ó, podia ter feito melhor. Olhar o passado sempre é fácil. Sempre é fácil. Tá? Então, no momento você tem que olhar assim, qual que é a situação? Vale a pena você fazer rolagem? Vale a pena zerar a posição? Vale a pena potencializar o ganho? Se o lance é potencializar, vamos conversar. Vamos conversar. Agora, se o lance é para zerar, vai lá e zera e acabou o problema. Tá? Mas aqui, será que tem como potencializar mais? Então, vai depender, né, do que você quer. Mas vamos que você continua vendido na N34. Você continua vendido na N34. E agora, você fala assim, olha, isso aqui tem delta estrutural de 2, né? 28, 30 e 34, né? É de R$2 não, o delta estrutural. É um delta estrutural que me deixa um pouquinho incomodado. Mas eu faço assim, olha, eu vou fazer de delta estrutural 1. De delta estrutural 1 menos 1. Então eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi comprar 4 da A29, vender o 8 da A305, tá certo? 305, e comprar, vou colocar 3, tá bom? 3, senão a conta não fecha. Vou fazer o seguinte, vou fazer diferente aqui. Fazer o seguinte, eu vou puxar para cima, puxar um pouquinho para cima, eu vou comprar 3, vai, pode ser 3 da A29, menos, né, 6 da A31 e comprar 3 da A34. Então vamos lá, 29 com 31 eu fecho no 33, eu montei 3 posições aqui. Então aí eu pergunto assim, e agora, será que melhorou a operação? Vai depender de onde vai parar isso daí. Mas vamos lá, eu não quero saber muito o quanto que melhorou ou piorou. A pergunta é o seguinte, olha, se estourar lá para o 34, eu pago R$1 por broken wing, certo? Então eu tenho que bancar R$3 aí na saída. Você aceita isso? Aceita, pronto, acabou, não precisa mais falar disso. Então, depois que você aceitou isso, então vamos lá, quanto que dá o meu resultado aqui? 30. Bom, no começo valia 4, né? Tá? Resultado no 30, isso aqui vale R$1 vezes 3 dá R$3. Eu devo 4, então eu só pago 1 na saída. Acho que foi um excelente negócio, né? No 31, resultado no 31. No 31, isso aqui vira pó, isso aqui vai valer 2 vezes 3 dá 6, claro, não vai virar pó, mas é o potencial máximo dele. 6 menos 3, eu recebo 3. E o resultado no 32, quanto que é? No 32, isso aqui vai dar 3 vezes 32, no 32 aqui vai dar 9, menos 6, dá 3, vai dar 1. Tá ótimo. Ela recebe 1 na saída. Então, quando a gente pega e trabalha, né, com elementos do módulo P1 ou P2, você tem uma vantagem operacional. Agora, se você consegue fechar a conta e carregar mais, você melhora bastante o seu payoff. Se o papel está 30, qual que é a chance de estourar os 33 aqui? É razoavelmente baixa. Tá? Agora vamos refazer uma interpretação diferente. Vamos colocar essa broken news que eu montei aqui, custe 20 centavos ou 25 centavos. Que era mais ou menos o que ele custava lá do 28 com 30.
Tá? Mais 20 centavos. Tá bom, custa 20 centavos. Qual que é o potencial dele? O potencial teórico dele de R$2. Tá? Não dá 2, dá no máximo 1,50 mais ou menos. Mas estamos falando de uma coisa de 20 centavos pode ir para 1,50. Tá? De 1 para 1,50. Então, quer dizer, eu posso multiplicar por 7,5 o meu capital. Né? Só que eu tenho um custo aí. Qual que é o meu custo? É o risco. É o risco de eu ter que pagar 1 para sair. Certo? Então eu boto 20 centavos, só que eu tenho que pagar mais 1 para sair. Quer dizer, meu risco efetivo é de 1,20. Só que se eu tiver vendido nessa put do 34, eu já amenizo isso, porque se o mercado explodir, eu não perco. Se o mercado explodir, eu não perco, tá certo? E a entrada aqui me fez o quê? Entrou R$4, né, da venda, paguei mais 60, 70 centavos para montar as broken wings, então eu recebi mais uns 3 e pouquinho. 3,30, 3,40. Se o mercado explodir, eu pago 3. E se o mercado ficar aqui no meio, eu tenho uma potenciação tão grande que é até um negócio absurdo, de eu poder buscar talvez até receber os R$4 e sair mais com R$1,50, R$2. Estamos falando aí de coisa em torno de 15%, 17%. Tá? Então, essa potencialização que eu quero que vocês comecem a estudar. Tá? Pegar cada estrutura e ver qual é o potencial, né, de potencialização dele. Tá? Porque risco você já está correndo. Então, se você já está correndo risco, nada mais justo que você o quê? Aumentar ao máximo a potencialização. Tá? Os modos B1, B2, B3, eles, de forma autônoma, é bom para quem não tem posição. Mas para quem tem posição já, né, você pode fazer pequenininho. Faz o modo B1, B2, né? Vamos pegar aqui na Vale, não, na Bova, por exemplo. Poxa, na Bova, né, qual que é a put que tem uma boa vocação de dar exercício? Acho que o 114, 115. Tá? Comprar uma put do 120, vender duas do 115. Comprar uma put, uma call do 105, vender duas do 110. Montar um módulo B2 nele, né? 105, 110, 120 com 115. Se ficar lá no meio, dá uma boa grana lá no meio. Tá? Então, aumentar a potencialização, porque lá no meio provavelmente vai ficar. Tá? E dosar o quê? Dosar o seu risco. Então, se está mais vendido em put, você vai ter que fazer mais booster com call. Tá? Se está mais vendido em call, vai ter que fazer um monte de booster com put. Tá? E se você for fazer de 1 para 1, eu acho que não há necessidade da cobertura. Tá? Porque aí a própria call vendida compensa, né, a put que você está exposta. Ou a própria put vendida compensa a call exposta. Mas se você for fazer mais do que 1, que nem nesse caso aqui, que eu for montar 2 ou 3, aí é melhor você cobrir. Aí é melhor você fazer a cobertura. E depois você vai começar a ver o seguinte, que esse lance de eu botar essa broking de pagar 20 centavos para poder levar 1,50, existe um custo, que é o custo do risco. Mas que ele é atenuado o quê? Com o embolso do prêmio dessa put aqui. Então, partimos, né, para uma outra dimensão de risco, em que o risco acaba se tornando necessário para proteger uma operação que tem um risco dual, que se ele subir muito, eu perco dinheiro. Então, se ele subir muito, né, eu vou ter que recuperar nessa put que eu vendi. Se ele cair, eu até perco, mas é sobre um lote pequeno, é 1 quilo, conta 3 aqui. Mas se ficar pago, eu ganho talvez as 4, 5 vezes uma venda coberta, ou até quase que 10 vezes, né, uma rolagem. Tá? Então, se tiver a posição rolando lá, fazendo rolagem lá, né, mês após mês, ganhando míseros 1,2, 1,3, então você é melhor zerar, pegar 10% da posição e aplicar numa operação dessas. Talvez faça muito mais sentido, porque a sua exposição fica baixa. Eu acho que daria assim, vamos dizer assim, a grosso 1 para 5. 1 para 5. Já dá para começar a pensar em reduzir 80% da sua exposição. Né? Então, você pode reduzir 80% da sua exposição e partir para uma operação dessa e deixar tudo lá em LFT. Carrega na estratégia do risco. Isso, carrega na estratégia e não no risco. Qual que é o objetivo, né, de todo estudo? Tá? O objetivo de todo estudo é sempre o quê? Aumentar o quê? Aumentar o potencial de ganho e reduzir a exposição ao risco. Isso é o conceito de operação estruturada. Tá? E até o próprio conceito de alavancagem é isso.
tá? É você ter cada vez menos risco envolvido, tá? Com o quê? Com um potencial de ganho, né? Não muito comprometido, né? E tem que continuar melhorando as estruturas. Essa daí não é uma estrutura definitiva. Vamos ter mais estruturas cada vez mais, vamos dizer assim, cada vez mais vencedoras, tá? Com, né, uma limitação, né, no seu risco operacional. Tá? Então é isso aí, né? Vamos tomar um coffee aí. Em outras palavras, o tal do straddle long put vai virar modo B1 long put. O straddle long put, você vai começar ele, né, sob determinadas condições, vai ficar meio parado aí, tá? Mas provavelmente, né, mais no futuro, o straddle long put ele é bom, mas ele tem uma vantagem, o straddle long put. Você já está vendendo um straddle. Se ele ficar oscilando lá, você pode, por exemplo, fazer o binário, né? Gradiente binário. Então, talvez as operações vão ir migrando para gradiente binário, para módulo B2, principalmente, né? E também o ajuste do módulo B2. A hora que tiver vendido, vai fazer um ajuste pelo módulo B2. Sim, pode fazer ajuste pelo módulo B2. Bateu, por exemplo, agora 110. Se tiver, vai subindo aí. Vai fazer o módulo B2 na parte de call, busca de call, para você poder reduzir as custas vendidas. Tá? Vamos lá, essa parte do Você está fazendo